11 horas 13 minutos, vamos de entrevista ao vivo por aqui. A gente recebe, tem o prazer de bater um papo com o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, o Dr. Cassiano Maia. Vamos falar sobre os trabalhos, do Legislativo e principalmente sobre a taxa do lixo, onde vem gerando muita repercussão na cidade desde a sua implantação. E os vereadores, obviamente, tanto o presidente da casa, o Cassiano, como os outros 16 vereadores, eles estão recebendo mensagens o dia inteiro nos seus smartphones, os seus assessores também recebendo as reclamações por parte da população, que quer entender mais a respeito disso. E aí, eles se reuniram ontem pela manhã, o prefeito também sentou, o jurídico da prefeitura também esteve presente, secretários também que estão por dentro de tudo isso, para tentar entender. E aí, tomaram a decisão de suspender a taxa do lixo por 90 dias, mas isso vai passar, pelo crivo dos vereadores na próxima sessão da terça-feira. Cassiano, um prazer falar contigo, receber aqui nos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Henrique, é um prazer aqui sempre estar presente aqui na Difusora, cumprimentar todos os ouvintes aí do programa, E realmente agradecer pelo espaço, importante esse momento que a gente vem passando juntamente com a gestão, a nossa Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, porque realmente é fundamental a imprensa, a radiodifusora nesse contexto, para a gente poder ainda mais levar o conhecimento e a informação a toda a população treslagoense. Bom, esses últimos dias, ou as últimas semanas, desde que começou a ser cobrada a taxa do lixo, como é que está sendo para vocês, como vereadores, os seus assessores, como é que está sendo a participação da população nesse quesito? Está tendo muita cobrança? Tem gerado aí realmente muita conversa entre vocês no dia a dia, nos bastidores da Câmara, presidente? Esse foi o primeiro mês da implantação da taxa de cobrança, de coleta de resíduos sólidos. Então, nesse primeiro mês, a população treslagoense começou a colocar questionamentos, algumas preocupações, e a Câmara Municipal é o termômetro disso tudo. Os vereadores começaram a me posicionar e me mostrar as suas demandas, eu também no meu gabinete, e a gente, num contexto geral, resolvemos procurar a Prefeitura Municipal, na presença ali de toda a equipe da gestão, mas principalmente o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, mostrando os apontamentos que ali tínhamos, e após todo um levantamento, um levantamento tanto técnico, mas também um levantamento político da situação, a gente realmente conseguiu avançar, que é o que a gente vem se propondo a conversar aqui com vocês hoje sobre essa taxa do lixo. Bom, e a partir de agora, o que vocês definiram nessa reunião, que foi ontem pela manhã, com a presença do jurídico da prefeitura, o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Governo, o prefeito? O que vocês decidiram dessa reunião em meio a toda essa conversa aqui no município de Três Lagoas referente à taxa, presidente? Não, o importante é deixar bastante claro à população treslagoense que, após um levantamento técnico ontem, de toda a gestão, de planilhado esse primeiro mês de aplicação da lei federal de cobrança da taxa de lixo, a gente obteve uma apresentação que aproximadamente 85% da população treslagoense, nesse primeiro mês, pagou algo entre R$ 15 e R$ 25. Certo. Então, um dos principais problemas que nos levaram a esse entendimento é que algumas pessoas, nesse percentual de 15%, algumas pessoas pagaram valores a mais e estão questionando a Prefeitura Municipal. E daí, ao questionar a Prefeitura Municipal, o primeiro canal de acesso somos nós, vereadores. Então, esse é o primeiro pilar que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, junto com a sua equipe técnica, colocou a disponibilidade de estar fazendo toda uma revisão desses valores. Então, aqui, as pessoas que estão não entendendo ou que querem discutir esses valores, que procurem a Prefeitura Municipal nos próximos 90 dias, para que possam reenquadrar seus valores e ter o entendimento dos seus valores de cobrança. O segundo pilar, também muito importante, que fez também todos nós vereadores procurarem a gestão e já a equipe técnica também já estava junto levantando essa situação, é a situação da
cobrança da taxa de lixo está vindo junto, em conjunto com a cobrança da taxa de água. Realmente, por várias definições e principalmente também pela a lei do consumidor, através do nosso PROCON, a gente teve o entendimento, a gestão teve o entendimento, o prefeito Ângelo Guerreiro também teve esse entendimento, que há uma necessidade de desvinculação. Então, para você hoje estar cobrando a taxa de lixo juntamente com a taxa de água, precisa que o munícipe, o indivíduo, queira por praticidade. Senão, que ele realmente tenha o seu boleto individualizado da taxa de água e o seu boleto individualizado da taxa do lixo. Então, isso também foi um critério muito importante, onde a gente percebeu que precisaria fazer todos esses ajustes, né, após essa aplicação dessa lei. Nesse contexto, eu aqui venho agradecer a gestão, agradecer o prefeito Ângelo Guerreiro por ter nos atendido e ter tido a sensibilidade de realmente, no primeiro mês de aplicação, ao invés de você manter a cobrança e fazer avaliações, de ter feito uma suspensão da cobrança pelos próximos 90 dias. Consequentemente, nesse prazo de 90 dias, todas as pessoas que têm algum grau de insatisfação vão poder tirar seus entendimentos junto à prefeitura, todos os questionamentos serão respondidos. Agora, aqui eu gostaria, e isso é muito importante, população treslagoense que nos ouve, radiodifusora, eu preciso muito também do trabalho de vocês. Claro. Onde a própria lei coloca que existe uma faixa populacional que é isenta. Então, por favor, as pessoas, e aqui eu trouxe até um anotado para a gente ter certinho exatamente o que precisa. Então, as famílias com renda per capita entre R$ 105 a R$ 210, ou ainda em extrema vulnerabilidade financeira com renda familiar inferior a 105, podem solicitar a isenção da taxa. Então, o que é importante aqui, e por isso a gente quer informar as pessoas, não dá para a prefeitura, por ser uma lei de tributo, aplicar isso diretamente. Precisa que a pessoa vá lá fazer esse cadastro. Então, precisa ter essa burocracia a mais. Então, não dá para a prefeitura já direto fazer isso. Então, as pessoas que se enquadrem nessa situação de vulnerabilidade financeira, que realmente procure a prefeitura para você obter a sua isenção. Acredito que muitas pessoas não sabiam disso, pessoas que estão nessa faixa de isenção e foram cobradas. É importante também dizer que, além da isenção dessa taxa, existe a taxa social. E essa taxa social, as pessoas têm como se enquadrar, é o mesmo regramento da lei do IPTU, também por ser lei tributária, precisa as pessoas fazerem o cadastro e a solicitação. Por isso a importância desses 90 dias, para a gente divulgar bastante, muito mais isso, mas também para as pessoas ficarem sabendo. E aqui eu coloquei, além de ser as pessoas que têm o direito no IPTU, mas são os contribuintes que se enquadram com imóvel com área igual ou inferior a 80 metros quadrados de construção, classificada como padrão popular, e ser a única residência da pessoa com renda familiar de até 2 salários mínimos. E se tratando de aposentados ou pensionista, a área do imóvel pode ser até de 90 metros quadrados. Então, é importante a gente também colocar isso, porque também, muito provavelmente, muitas pessoas que se enquadrariam nesse valor de taxa social também não estavam sabendo e precisam realmente se enquadrar. Após isso, vem a tabela, que a gente obteve o estudo ontem, durante o dia inteiro, sobre como foi esse primeiro mês. Obtivemos aí que 85% da população teve o custo entre R$ 15 e R$ 25, que é um valor que acreditamos ser o mais aproximado do correto e do justo dessa aplicação da lei. Mas a gente ouve e a gente se presenciou contas com valores de R$ 30, R$ 40 e assim por diante. Então, realmente, esses valores, as pessoas que realmente entendem que a sua produção de lixo é a menor, precisam realmente estar se direcionando à prefeitura. Por isso, nesses 90 dias, nós vamos ter todo esse espaço
para que realmente a prefeitura tenha todo o entendimento, possa entender, explicar e às vezes até colocar no valor aceitável e correto daquela pessoa. Presidente, existe uma tabela hoje, onde, por exemplo, um restaurante, ele vai pagar uma taxa de lixo referente à produção de lixo daquele estabelecimento. Um supermercado vai pagar a taxa de lixo referente à produção de lixo daquele estabelecimento. Existe isso hoje no decreto ou não? Ou precisa ser vista essa condição durante esses 90 dias? Não. O cálculo da coleta, do valor da taxa, foi baseado em alguns parâmetros. Certo. Dentre eles, o parâmetro principal é o consumo de água. Então, o consumo de água foi um dos parâmetros balizadores. Outros parâmetros também foram contemplados. A localização, pois tem locais que você tem uma frequência de coleta quase que diária, por exemplo, no centro da cidade, e alguns bairros que não são diários, às vezes 1 a 2 vezes por semana. Então, são esses critérios que foram contemplados numa fórmula que você obtém o valor. E é através disso que, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para você que eu venho colocando aqui. Às vezes a pessoa, porque é uma média dos últimos 12 meses do consumo de água que faz o levantamento para obter a taxa da coleta. Certo. Acontece que muitas casas, por exemplo, nos últimos 12 meses, não foi nem a pessoa que morou. Às vezes estava alugada para um grupo de 10 pessoas, e às vezes você mudou, só você, sua esposa, um consumo mínimo. Então você vai ter a média do ano anterior muito grande e vai vir uma taxa de lixo muito maior. Então, você precisa explicar isso, mas a lei já contempla esse entendimento. Caso você tenha essa situação, por exemplo, é só fazer lá, a própria lei fala, a média dos 3 meses que a pessoa está usando. Então, o que eu acredito é que com a aplicação teve essas dificuldades, teve esses desentendimentos de valores, precisam ser reavaliados e reajustados. Então, precisa-se ter uma calma e um entendimento. A população precisa ser avisada, informada. Tenho certeza que a população tem, hoje, um discernimento. A população translagoense hoje está muito madura para poder receber essa informação. E eu, como vereador, esse é o nosso papel. Realmente, o vereador não consegue fazer tudo. Meus colegas vereadores tiveram todas essas dificuldades. Eu aqui venho representá-los, porque realmente a gente precisa explicar à população os seus direitos, para que realmente se acalme todo esse fervor que tem sobre esse assunto, que realmente eles procurem a prefeitura. E nesses 90 dias que a gente conseguiu, com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, a suspensão, vão ser tempo suficiente para ser reavaliados, não vai ser cobrado, esse valor não vai ser cobrado depois, isso é importante, então é uma suspensão. Então, que a população fique tranquila e que a gente realmente consiga fazer o melhor possível nesse contexto da cobrança. E é importante salientar, presidente, que é uma lei federal, né? Não foi uma lei criada por Três Lagoas, pelo prefeito ou por vocês, vereadores. É uma lei federal que tinha que se cumprir e que vocês, obviamente, votaram e aprovaram. E ela entrou em vigor e agora, dado toda a circunstância, como você vem colocando, ela vai ser revista e readequada para a nossa realidade, para atender o anseio de todos. Então é isso. É uma lei federal, né? É bom deixar isso bem claro. É isso, eu gosto de explicar bem certinho para todo mundo realmente entender. Às vezes as pessoas têm mais dificuldade e aqui o nosso papel como homem público é explicar. E é uma lei federal. É uma lei federal onde o governo federal deu uma ferramenta para municípios que às vezes não têm uma condição financeira de poder estar repassando esse custo. Então essa lei federal, ela entrou em vigor e ela chegou um momento em que todos os municípios do Brasil precisaria fazer a adesão. Então, Três Lagoas entrou no limite também da data de contemplação dessa lei de entrar em vigor. Ao entrar em vigor, precisava ser autorizado a instalação dessa lei. E nós, vereadores, fizemos a lei de autorização de cobrança, através que iria ser normatizado pelo nosso prefeito Ângelo Guerreiro através de um decreto. Nosso prefeito Ângelo Guerreiro fez a normatização e a regulamentação disso através de um decreto, onde
por exemplo, ele poderia, de forma rasa, aplicar a lei para todos e pronto. Quem produz o seu lixo vai pagar de acordo com a conta de água. Mas ele foi além. Ele já instituiu uma faixa de isenção e já instituiu também uma grande faixa de taxa social, aonde visando também proteger essas pessoas mais vulneráveis. E hoje foi o primeiro mês, como uma construção de uma casa. Você constrói, é só depois que você consegue ver algumas dificuldades, alguns problemas que têm que ser ali realinhados. É isso que estamos fazendo. Eu não vejo nenhum problema maior em você fazer a suspensão, fazer toda essa readequação. Tenho certeza que quem ganha é Três Lagoas, quem ganha é a gestão, por ser uma gestão respeitosa, solidária, que respeita realmente a população treslagoense. Bom, então é legal deixar bem claro mais uma vez que as pessoas que podem se beneficiar tanto da tarifa social quanto da isenção para beneficiários, pessoas em vulnerabilidade, elas precisam procurar o setor de tributação. É o local que ela vai conseguir apresentar a documentação de que ela pode obter ou o desconto ou ela não pagar por conta da questão da vulnerabilidade social, né, presidente? Exatamente. A gente tem essa dificuldade de fazer essa implantação direta para evitar que as pessoas se mobilizassem até a Prefeitura Municipal, mas é uma regra também de cunho federal, onde os valores que são valores de taxas tributáveis, você precisa realmente fazer o cadastro de solicitação, não pode ser diretamente imputado pelo governo municipal. Beneficiários do Bolsa Família, normalmente, que já recebem o Bolsa Família, eles estariam inseridos nesse contexto ou não? Provavelmente inseridos quase que completamente na isenção da taxa. Então, pode até acontecer durante esses 90 dias, vocês analisando, de repente fazer uma parceria com a assistência social, já conseguir essas informações, esses dados, já ser inseridos meio que automaticamente. Isso tudo pode ser visto e deve ser visto durante esse período, né, presidente? Esse esforço é o esforço que todos estão fazendo, porque realmente o intuito é você, de forma prática, de forma responsável, avançar e proteger aí toda a população do menor impacto social e financeiro possível. Então, eu ontem, nas reuniões que participei, vi esse clima realmente de toda a equipe técnica da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, querendo realmente atender, querendo realmente preocupados em fazer o melhor, em poder aí estar distribuindo todos os entendimentos. E hoje, muitos me perguntaram, mas você vai nas rádios falar, isso aí não é coisa do vereador? Eu falei, claro que é coisa do vereador. O vereador precisa explicar, o vereador precisa mostrar. E aqui é meu papel, o meu papel é de cada vez trazer melhores informações, melhores entendimentos para que a população sofra menos e que de forma responsável a gente consiga atravessar da melhor maneira todo esse contexto aí. Vocês são os agentes fiscalizadores do povo, né? Exatamente. As pessoas estão vendo e obviamente estão sempre cobrando seu vereador. São 17 vereadores, né, que estão lá para representar a população e que obviamente têm as suas demandas e que cobram vocês, que cobram o poder público. Cada um tem o seu eixo de cobrança, cada um tem a sua posição, mas dentro da legalidade, né, até porque existe toda essa situação, a prefeitura atende e vocês também ajudam a população nos anseios diários, né? Nesse caso da taxa do lixo, né? Foi provocado toda essa discussão e vocês conseguiram, juntamente com a administração municipal e a figura do prefeito, né? Que foi bastante solícito, né, Cassiano? É bom dizer isso. Olha, o prefeito Ângelo Guerreiro, a gente observa e realmente eu acredito muito que esse posicionamento é correto. Quando você faz uma gestão, uma administração, você tem momentos de dificuldades, você tem momentos que você precisa realmente ser rígido, coerente, porque você administra um todo, uma cidade que precisa de ter recursos. Então você também não pode ser apenas um pagante, um pagador, daí você não está administrando nada. Então principalmente você precisa ter essa tua predisposição em obter esses recursos, ter esse entendimento, essa preocupação para poder aí fazer essas grandes obras que ele vem fazendo, como na Jari Mercante, como toda essa macro drenagem da Vila Aro, fantástico. E por exemplo, hoje o prefeito Ângelo Guerreiro tive a oportunidade, junto com a Secretaria de Assistência Social, entregar 1.837 agasalhos a todas as crianças dos projetos sociais. Ou seja, nós tivemos aí um ano onde mostrou-se muitas chuvas,
Também o clima está nos informando que vamos ter frentes frias importantes nesse inverno. E o prefeito, junto com a secretária, andaram na frente, já estão fazendo a entrega desses agasalhos. Então isso vai ser importante, esse olhar único, esse olhar individual. Eu tenho certeza que hoje essas crianças, esses pais, esses familiares estão muito contentes e satisfeitos, pois foi um material de boa qualidade, onde vai aquecer essas crianças, vai proteger essas crianças. Então você tem que fazer uma gestão de forma completa, onde você tem que ter esse olhar, e isso é muito importante. Então eu tenho certeza que com toda esse conhecimento técnico que a gestão tem, a equipe contratada, a consultoria contratada, o guerreiro muito empenhado em realmente fazer da melhor forma essa cobrança da taxa de lixo. Nós, vereadores, que fomos questionados, estamos presentes, participando ativamente. Eu acho que é essa participação num todo, é essa harmonia, com responsabilidade, com coerência, com coragem, né, de falar para as pessoas o que tem que ser falado, o que é entendido. Não adianta a gente ficar aqui fazendo politicagem. Para mim, talvez seria até às vezes bacana para mim chegar lá, cruzar o braço, a taxa de lixo não é comigo, eu sou vereador, nem vou falar nada, mas não é isso. A gente tem que enfrentar o problema da melhor maneira. Tenho certeza que nós vamos conseguir. A população tem esses 90 dias para nos apresentar todas as demandas e a gente está colaborando com tudo isso. Tá certo. Cassiano, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, né? Falando sobre assuntos relevantes e importantes, tranquilizando a população em relação à taxa do lixo. 90 dias de suspensão, vai ser votado, vai ser apreciado terça-feira, né? Na sessão ordinária. Isso. E a partir disso ela entra em suspensão. É isso, né? Exatamente isso. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço. Solicito a vocês que realmente continuem informando a população. Esse é o papel de vocês, fundamental aí no contexto. A população, então, que procure a Prefeitura Municipal para que a gente consiga realmente equalizar, amenizar as principais dificuldades e que a gente consiga cada vez fazer uma entrega melhor à população. Muito obrigado, um grande abraço. Grande abraço. Agora são 11h39. Vamos para o intervalo, voltamos já.